Muito bem, na aula passada a gente viu mais um bloqueio, que foi o bloqueio da estabilidade, e hoje nós vamos ver mais um bloqueio que é a necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é quando você precisa provar algo para alguém, ou você precisa dar autorização de alguém, seja de qualquer pessoa. É como se você não fizesse as coisas com esse receio de as pessoas estarem aprovando ou não. Então, gera uma procrastinação, a necessidade de aprovação. E outra coisa, faz com que você fique indeciso, faz com que você perca energia. Mas será que as pessoas vão gostar? Será que não vou atrapalhar ninguém? Será que eu não vou estar prejudicando as pessoas? Será que o fulano vai gostar que eu faça isso? Será que eu tenho a permissão para fazer isso? Então, é uma trava, porque impede você de fazer as coisas mesmo antes que você faça. Então, você já coloca lá um entrave, né, ali na sua frente, impossibilitando de que você age. Então, você tem que tirar esse entrave, você tem que ir lá e fazer e pronto. Você não precisa da autorização de ninguém, você está autorizado a fazer qualquer coisa que você assim deseje. Você tem uma aprovação muito maior, primeiro que é a de si mesmo, e outra que é a aprovação dos céus. Se você é a imagem e semelhança do Criador, você já tem essa aprovação. Você não precisa da aprovação de ninguém, porque quando você tem a aprovação dele, a aprovação do Criador, a aprovação divina, você não precisa da aprovação dos homens. Mas quando você não tem essa aprovação lá de cima, você então precisa da aprovação dos homens, e isso vai te impedir de agir. Eu sempre falo para todos vocês, coloquem-se como reis e rainhas. Você já viu um rei ou uma rainha pedindo autorização para fazer alguma coisa? Claro que não, primeiro ele vai lá e faz, e se tiver alguém ou alguma instância que possa impedir isso, ele vai ser impedido, o rei ou rainha, e vai tomar as medidas para que aquilo não mais o interrompa. O que pode acontecer? Tem que pagar uma multa. Beleza, né? Você chamado a atenção. Imagina, o rei vai ser chamado a atenção do parlamento, vai ser chamado a atenção da sua assessoria de imagem, vai ser chamado a atenção pelo que o povo achou do rei. Então, o rei tem necessidade de aprovação. Mesmo um rei pode ter a necessidade de aprovação se ele não estiver conectado com os céus. Bem que todo rei já tem uma reputação de ser conectado com os céus, né? Como se ele fosse a própria mão de Deus, né, no governo agindo aqui na terra. É como se Deus tivesse tantos compromissos que ele delegasse essa função de tomar as decisões aos reis ou aos profetas, né? Se você estudar a Bíblia, por exemplo, você vai ver que os profetas falam uma coisa e aquilo já acontece. Também é o poder e a força de um profeta, né, no conhecimento, na sabedoria, nas decisões, na aplicabilidade de leis até mesmo divinas, né, sendo ali como se fosse a mão de Deus. Mas por que toda essa parte teológica? Profeta. Profeta é uma brincadeirinha, né, que você tem uma indução profética, né, das coisas, até mesmo com a palavra, né, com a sabedoria bíblica, para fundamentar, só para isso, tá? Mais nada. Quem precisa aprovar, já está aprovado. Então, olha aqui, o que é a necessidade de aprovação? É essa questão que eu expliquei anteriormente. Agora, quem que precisa aprovar? Saiba que você já está aprovado. Esquece a aprovação, isso só te interrompe, só te bloqueia. Uma vez perguntaram para o Einstein, por que, né, por que você não é ainda um doutor? Tamanha sua sapiência, né? Por que você não se auto-intitula doutor? E aí o Einstein falou para o Billy Graham, você pesquisa isso depois na internet. Olha, até hoje, o Einstein falando, eu não encontrei alguém com a superioridade da minha sapiência que pudesse me dar o título de doutor, porque o título de doutor ele é sempre passado por alguém de um grau maior ao seu, né? Você tem que receber essa consagração. Vamos pegar um profeta, ele vai lá e passa o seu título de profeta para o novo profeta, né? O mestre, ele vai lá e passa o título de
mestre para um novo mestre, e assim sucessivamente, né? Como se um presidente recebesse o título do presidente anterior, aquela faixa, né? Recebe a faixa, agora ele é presidente. Então, olha só, o Einstein, né? Até hoje não encontrei, inclusive tem uns livros sobre o Einstein, né? A genialidade do Einstein. Eu estudo muito essa programação. Até hoje, eu não conheço, Mike Freta, não conheço maior genialidade, muito que a gente usa hoje nos computadores, nos automóveis, veio, né, dessa desenvoltura de Einstein, as teorias brilhantes de Einstein, relatividade e tudo mais, né? Teoria da relatividade. E igual a mc ao quadrado, por exemplo. São fórmulas fantásticas de Einstein, né? Mas o mais incrível é a sua genialidade. Embora, sabe-se, há suposições que ele não teria muita inteligência emocional, assim também como o Steve Jobs, né? Que envolve relacionamento com filhos e com família e tudo mais. Necessidade de aprovação. Quem sou, né? A necessidade de aprovação, às vezes a pessoa precisa ali de um título. Eu sou professor, eu sou dono desse carro, eu sou dono dessa casa, eu sou casado com a fulana, eu sou do estado tal, eu sou da família tal, né? Então, assim, mais do que o nome da sua família, se você tem um nome forte por quem você é, você não precisa de título nenhum. Só o seu nome, né, já diz quem você é, né? Então, você tem um nome forte faz muita diferença. E tenha sempre, né, em mente que você é a imagem e semelhança de Deus. Então, você é o próprio representante de Deus na Terra. É como se você fosse da família de Deus. Você sabe quem você é, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E uma coisa legal de se falar da necessidade de aprovação é que quem vive pedindo a aprovação, a autorização é menino. Gente grande não precisa de autorização para nada. Pare de ser menino, de querer a aprovação para fazer as coisas e comece a ser homem, fazendo as coisas. Mesmo que aquelas ações tenham consequências. Seja responsável e arque com as consequências, né? Por exemplo, uma multa, como eu citei, né? Então, só recebe multa quem faz alguma coisa, porque quem não faz nada não recebe multa. Então, se você está fazendo alguma coisa, você está obtendo recursos e uma parte dessa totalidade dos recursos é para eventualmente pagar uma multa caso ocorra alguma transgressão. Eu não diria transgressão de uma norma, mas alguma coisa que não poderia, e aí tem ali uma multa. Você vai deixar de fazer porque tem uma multa? Não, vai lá e paga a multa e faz. Caso isso seja um problema, está aqui o valor da multa, não tem problema nenhum. Mas não deixe de fazer pela suposição que possa vir ter uma multa. E às vezes, na maioria das vezes, não tem multa nenhuma. Aquela questão de limite de velocidade, né? Você fica lá andando na BR a 80 por hora, 100 por hora o percurso inteiro, porque pode ter um radar e, putz, cara, eu vou deixar de... É claro que tem que ficar ligado no preventivo, tal, ali tem um radar, tal, não vou passar mais do que 110 por hora para não receber uma multa. Mas se receber uma multa também, claro que tem que ficar atento, mas também não tem tanto problema assim, não é o final do mundo. Afinal de contas, tu fez uma viagem com mais conforto, com mais velocidade, com mais rapidez e não ficou naquela escassez, vai receber uma multa, tal. Aqui vem, né, o bloqueio da escassez que a gente já falou, tá? É melhor fazer algo e depois levar uma bronca do que ficar pedindo o tempo todo para fazer uma coisa. Até porque quando você recebe lá uma correção, você aprende, vai lá e faz melhor, mas o ruim é não fazer. Esse é o problema, porque só recebe uma correção quem faz. Se você não quer levar nenhuma crítica, é só não fazer nada. Porque quando você começa a fazer, vão ter críticas e isso vai fazer com que você fique melhor. É melhor você fazer 10 vezes e ser chamado a atenção 9 do que pedir uma vez a autorização para fazer alguma coisa. É botar a mão na massa, ninguém mais te segura. Vai lá e faz. A partir de hoje você não precisa mais de permissão para nada, tá? Você vai lá e faz, e alguém quiser falar com você, ela vai lá e fala, uma correçãozinha e tal. É uma coisa que eu acho engraçado nessa questão de filho, né? De autoridade de filho, porque filho é uma autoridade, é um papel, é uma presença, é uma representação, é uma identidade.
Você já reparou que o filho, ele não pede para pegar nada na casa do pai, da geladeira? Porque ele está em casa, ele vai lá, abre a geladeira e pega o que tem que pegar e pronto, não pede autorização para nada, né? Então é mais ou menos isso, você tem que se sentir filho, você tem que se sentir pertencente, você tem que se sentir inserido dentro de uma unidade, de uma família, do Criador e você como representante desse Criador aqui na face da terra. Filho, pai, tem que ter uma boa integralização nesse processo para desenvolver essa abertura, né, de não precisar aprovação dos homens, você já tem a aprovação divina do Pai, do teu Pai. Então, e quando você constrói riqueza, esse é o triunfo, né? Você vai lá e constrói riqueza. E se tiver que pagar alguma multinha, se tiver que dar satisfação para alguém, você vai lá e dá. Uma coisa é eu não querer deixar de construir riqueza porque tem que pagar um pouquinho de imposto de renda. O cara vai lá, constrói riqueza e depois você paga lá um pouquinho de imposto de renda, não tem problema nenhum, né? Então pensa muito bem, se compensa fazer as coisas, vai ter recurso para estar pagando uma eventual discordância, uma eventual multa, algum eventual problema por ter feito algo sem que alguém tivesse lhe permitido. Você está permitido. Quem tem segurança, quem tem soberania, quem tem liberdade, quem tem autoridade, quem tem agilidade, quem tem presteza, não precisa da autorização de ninguém para fazer. Vai lá e faça. Coloque na cabeça, eu sou um projeto que está aprovado, só precisa executar. Eu sou um projeto que está aprovado. Fale comigo, eu sou um projeto que está aprovado. Então essa questão que a gente está desenvolvendo também, o mindset de prosperidade, de riqueza, você tem que se colocar como rico, como rica. Se você não se permite colocar como rico, como rica, se você acha alguma dignidade na pobreza, você está precisando da aprovação da pobreza. Livre-se de toda aprovação, até mesmo de que a pobreza é algo digno, que é algo nobre, que é algo sublime, que é algo bíblico, que vai te levar para o reino dos céus. Te livra dessa necessidade de aprovação. Não necessariamente você precisa ser pobre para desenvolver coisas maiores. Você pode ser, é muito mais fácil você ser rico e desenvolver coisas maiores que você listasse, então, o nome das pessoas no qual você abaixa a cabeça. Um jogador de futebol, um presidente da república, um governador, um prefeito, um senador, um papa, uma personalidade, um artista, um popstar, um ator, um cantor. Quem que você abaixa a cabeça? Eu queria dizer uma coisa para você, você não tem que baixar a cabeça para ninguém. Tá, Mike, mas eu moro com meus pais, sou menor de idade. Aí sim você deve respeitar os seus pais. Só nisso. O resto, você não tem que explicar nada para ninguém, não tem que baixar, não tem que afinar nada para ninguém. Entendeu? Você tem o direito de mostrar o seu pensamento, as suas convicções, os seus valores e lutar por aquilo que você acredita. Ninguém pode te impedir disso. Então, perca de forma abissal essa necessidade, esse medo de autoridade, de você precisar aprovação o tempo todo, se colocando para baixo, colocando os outros acima de você, porque senão você não vai crescer. Então não baixe mais a cabeça para ninguém, não faça buraco no barco. Se você fizer buraco no barco, ele vai afundar. Maravilha? Então vamos para cima, desenvolver esse trabalho de desbloquear a necessidade de aprovação. Saiba sempre, tá, que, o cara pode ser rei, presidente, pode ser um grande ator, mas ele senta no troninho como você. E se os dois caírem, baterem com a cabeça no paralelepípedo, os dois provavelmente vão morrer. Então somos iguais, né? A questão que nos diferencia é a nossa espiritualidade, é a nossa gestão emocional, é a nossa capacidade de realizar, de fazer as coisas. Então bora para cima, se destacar no âmbito e transcender a necessidade de aprovação. Transcender no âmbito da produtividade, não deixando de fazer por necessidade de aprovação, porque também isso gera procrastinação. Bora pra cima!